Alan, essa rivalidade do São Paulo e Palmeiras está ganhando força novamente. E acho que uma história que o pessoal vai lembrar, dizem que o São Paulo já tentou roubar o estádio do Palmeiras. Você já ouviu falar disso aí? Já ouvi. Tem muita gente que conta essa história. Será? Já virou até tema de sugestão de pauta aqui nos nossos comentários. Inclusive, quero agradecer Fernando Macário, que deixou essa sugestão. E aí nós fomos atrás de informações, porque aqui somos os caça-mitos, né? E aí vamos tentar contar mais sobre essa história depois da vinheta. Antes de começar mais esse vídeo, é legal a gente falar da nova forma de financiamento do Última Divisão. Para quem ainda não viu, a gente está agora no Padrim. Você entra em www.padrim.com.br/Última Divisão e lá você pode ajudar a gente, né, Alan? Exato, a partir de R$2 você entra lá e contribui, consegue benefícios exclusivos, pode ganhar brindes exclusivos, enfim, tem toda uma explicação lá, tem um vídeo bem legal, vocês podem conferir, entrar lá e contribuir com o crescimento da Última Divisão. E claro, se você não puder contribuir financeiramente, né, é sempre importante ajudar a gente compartilhando o nosso vídeo, se inscrevendo, dando like, comentando, ativando as notificações, tudo isso ajuda muito a Última Divisão a crescer. Alan, eu lembro que em 2014 teve aquela transferência polêmica do Allan Kardec para o São Paulo, né? Allan Kardec, ali, ídolo dos palmeirenses. Quando ele foi para o São Paulo, o Paulo Nobre, né, presidente do Palmeiras... Hoje em dia sou até meio ridículo, né? Os dois times brigando pelo Allan Kardec. É foda. Pois é, tinha lá suas qualidades, né? Mas eu lembro que o Paulo Nobre fez essa provocação. Falou que o São Paulo no passado quis roubar o Palestra Itália. A relação entre as diretorias nunca foi boa. Que a relação nunca foi boa. Será que essa história aconteceu mesmo? Então, e aí recentemente está voltando isso, né? Porque São Paulo e Palmeiras disputando aí a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, assim, essa história ela é cheia de boatos, né? Cheia de lendas. Não tem muitas fontes confiáveis, você procura sobre ela, encontra muitas fontes muito clubistas, muito enviesadas. Um fake news antigo. Um fake news que vem desde a década de 40. Será? Então a gente foi atrás da história e tentou falar com historiadores de cada clube para saber como é que é a versão, né, tanto de São Paulo quanto de Palmeiras. Então eu entrei em contato com o Michael Serra, historiador de São Paulo, com o Fernando Gallup, historiador do Palmeiras, as duas fontes muito confiáveis, talvez as duas fontes mais confiáveis de cada clube, né? E eles indicaram obras importantes, o Gallup tem até um livro muito importante, Morre Líder, Nasce Campeão, que é um livro bem legal sobre a história do Palmeiras, vale a pena ser lido, e aí a gente conseguiu tentar tirar algumas conclusões aí do que aconteceu. Mas aí, quais foram as conclusões desse papo com os historiadores? Então, calma, vamos devagar aí antes de falar das conclusões, porque a gente precisa contextualizar um pouco essa história, né? Tem muitas vezes a gente fala do passado como se fosse com os conceitos do presente, né? Sim. Isso é errado, a gente tem que contextualizar, é claro, tudo que aconteceu lá atrás, né? E o que acontecia naquela época é que o São Paulo era um clube recém-fundado, né? Era um clube bastante novo e naquela época, ali bem no começo da década de 40, ainda não tinha um estádio próprio comprado mesmo, né? Um terreno próprio, né? Ele jogava em vários lugares, alternou vários estádios, mas ainda não tinha um estádio próprio, né? Tava buscando exatamente isso. E o Palmeiras, que era o Palestra Itália na época, né, já tinha o Parque Antártica, mas tinha esse problema de se chamar Palestra Itália, porque na época estava rolando ali já uma perseguição causada pela Segunda Guerra Mundial. Sim. Exato, porque o Getúlio Vargas tinha aprovado um decreto que permitia que as propriedades, os bens de alemães, de japoneses e de italianos... Que eram os países do eixo, né? Exato. Que o Brasil se opôs ao eixo na guerra. Exato, pudessem ser ali apropriados por outras pessoas, né? E aí, obviamente, isso acabou virando um risco para o Palestra Itália, né? Mas peraí, então quer dizer que teve mesmo ameaça do Palmeiras perder o estádio, do Palestra Itália perder o estádio? Sim, era uma preocupação muito grande e houve uma ameaça direta ao general Adalberto Mendes, né? Inclusive tem no livro do Fernando Gallup um relato dele lá que ele conta que ele foi fazer uma visita à CBD, que era a CBF da época, né? Para resolver outros assuntos e lá ele ouviu a ameaça direta, assim, se vocês não mudarem o nome... Isso era uma exigência muito forte do governo na época. Se vocês não mudarem o nome, vocês vão perder o patrimônio de vocês, que óbvio, né? O estádio era o mais importante, né, de tudo. Aí o Adalberto saiu de lá falando que isso não ia acontecer, mas depois aconteceram reuniões ali
no Palestra Itália, e o presidente da época, o Ítalo Adami, acabou anunciando, não, agora, a partir de agora somos Palmeiras, né, recuou, aceitou. E aí a consolidação disso aconteceu num fato muito histórico, que é praticamente uma refundação do time, que é a arrancada heróica, né, que coincidentemente era um jogo muito decisivo que teve entre São Paulo e Palmeiras, né, no Campeonato Paulista. Os times se enfrentavam, o Palmeiras era líder e tinha chance de garantir o título, né? E aí realmente conseguiu vencer. Foi um jogo marcado por muita polêmica de arbitragem. Palmeiras acusa até o São Paulo, diz que o São Paulo saiu do campo, revoltado da arbitragem, fugiu do campo, né? E o São Paulo diz que não, mas teve até uma questão ali patriota do Palmeiras ter entrado no jogo com a bandeira do Brasil. Então, dentro desse conceito, desse contexto de guerra, né? Isso foi muito importante também. Então, realmente aconteceu ali uma ameaça e uma resposta do Palmeiras àquela ameaça da CBD. Tá certo, foi contra o São Paulo, tá? O pessoal acusa o São Paulo, mas parece que foi mais a CBD a pressão, né? Não é do São Paulo mesmo, né? O São Paulo jogou ali aquele jogo, mas... então, mais ou menos, assim, o que os palmeirenses alegam é que o São Paulo fez toda uma pressão midiática e de bastidores para que a CBD articulasse essa ameaça ao Palmeiras, né? Por exemplo, você tinha o Paulo Machado de Carvalho, né, que era um dirigente importante do São Paulo, que depois veio a ser vice-presidente, enfim. Ele era dono da Rádio Record, ele estava ali no meio dos meios de comunicação da época, né? E aí o Palmeiras acusa que houve uma pressão ali, você teve, por exemplo, uma distorção até da palavra palestra, que é uma palavra de origem grega e que teria sido divulgado na mídia, era uma palavra de origem italiana, e isso impediu o Palmeiras, o Palestra Itália, de mudar o nome para Palestra São Paulo, que era uma ideia na época, né? Sim. Foi uma ideia que durou um período de tempo. E aí, enfim, isso foi mais um ataque que ali aumentou realmente o ódio, a rivalidade entre o São Paulo e o Palestra Itália e o Palmeiras. Mas eu tô achando muita especulação. Aí tem algum fato, alguma coisa jurídica mesmo, que dá para provar um fato que o São Paulo foi lá e tentou tomar o estádio? Não, realmente não. A gente não encontrou nenhuma comprovação jurídica, assim, né? O que existe é todo esse contexto, né? É importante até dar o contexto, aprofundar mais no contexto do São Paulo, né? O São Paulo, ali, realmente, no comecinho da década de 40, estava procurando estava com esse problema do estádio, e ele até conseguiu um estádio provisório ali, que foi o Canindé, até por uma história um pouco parecida, porque você tinha na época a Associação Alemã de Esportes, que é uma associação que veio de uma série de fusões de vários clubes alemães que estavam tendo prejuízo exatamente por conta do decreto do Getúlio Vargas, né? Que também perseguia os alemães, né? Então eles estavam fazendo uma série de fusões e aí numa época eles tinham o uso do Canindé. E aí eles conseguiram se fundir com o São Paulo, né? E aí o São Paulo passou a usar o Canindé também, né? É bem polêmica essa questão da fusão do São Paulo, mas aparentemente foi uma fusão tranquila, muito menos tranquila do que teria sido uma apropriação, de repente, do Palestra Itália, né, se tivesse acontecido. Então, assim, tem todo esse contexto do São Paulo estar procurando um estádio, né, exatamente naquela época, tanto que passou a alugar o Canindé. Entendi, né? mas é um contexto, não é uma prova, uma coisa factual. Sim. Não existe. Não. O contexto que dá indícios, isso que você quer dizer. Exato, né? A maior parte dos argumentos do Palmeiras são indícios e principalmente declarações. Tem muitas declarações de quem viveu naquela época que realmente relata toda essa pressão que o São Paulo teria feito, pressão midiática, todo esse contexto do São Paulo estar de olho no Palestra Itália. Então acho que isso tudo indica que o São Paulo estava de olho no Palestra Itália, pelo menos. Inclusive tem um relato muito interessante, que é do Oberdan Catani, um ídolo do Palmeiras, ex-goleiro, né, ídolo do Palmeiras, que ele fala que o Corinthians é nosso rival, o São Paulo é nosso inimigo. Isso mostra como realmente tinha ali uma questão muito importante, muito maior, que transcendia a rivalidade entre São Paulo e Palestra Itália. Então, mas eu acho que tem que ter uma prova, né? Pra acabar com a discussão, tem que ter um documento ali, uma prova. Existem provas aí, né? Exato. O que falta realmente é uma prova documental, né? Um registro de que o São Paulo teria tentado fazer alguma ação, ou ainda que fosse algo na imprensa, né? Algo realmente que comprovasse isso. Isso não tem. O que realmente os palmeirenses alegam, né,
que a gente estava num estado de exceção, né? Ali na época do Estado Novo. Então você tinha muitos documentos omitidos e que a pressão do São Paulo tinha acontecido muito mais nos bastidores, né? Então realmente é uma justificativa razoável, porque a gente sabe que na história brasileira, né, tem muitas omissões, muita falta de registro, né? Muitas coisas que por causa dos governos, por causa dos estilos de governo, realmente muitas coisas ficaram escondidas. Né? É que tantos anos depois talvez já fosse para ter surgido, né? Acho que dá para cravar que é mito essa história então. Sim. Que o Palmeiras acusa, mas não tem como provar que o São Paulo algum dia quis roubar o estádio do Palmeiras, né? Eu acho que é o seguinte, o que dá pra cravar que é mito é que foi uma tentativa de roubo. Acho que a palavra roubo, como é muito usada nessa lenda, né, quando as pessoas contam esse mito, o São Paulo tentou roubar o Palestra Itália. Eu acho que isso realmente é um mito, né? Não dá pra cravar que o São Paulo tentou roubar. Talvez tenha havido uma pressão, talvez tenha havido um interesse, um desejo, né, como mostram algumas declarações, né? Mas realmente roubo eu acho uma palavra forte, então eu concordo em cravar que realmente é um mito, né? Mas com um asterisco ali, com umas letras miúdas, porque eu, particularmente, aqui, mesmo com todo esse estudo, com essa conversa que eu tive com os historiadores, eu particularmente não quero colocar em xeque as declarações dos palmeirenses, né? Você tem relatos, você tem o livro, você tem declarações realmente muito fortes, né? O Michael Serra, que é um historiador também muito confiável, né? Com certeza estudou muito mais do que eu, ele já coloca mais em xeque essas opiniões, essas declarações do Palmeiras. Ele fala que são declarações enviesadas, clubistas, né? Parciais, que foram envelhecidas com o tempo, né? Foram distorcidas, enfim, ele coloca isso é importante registrar e a opinião dele é muito relevante. Eu não vou colocar isso, eu prefiro deixar claro deixar um asterisco, uma letra miúda, que realmente tem uma contestação do Palmeiras que faz sentido, né? Um mito que não vai ser desvendado hoje. Não, podemos colocar que é mito essa história de que o São Paulo tentou roubar o Palestra Itália, porque realmente não existe uma comprovação, um registro histórico. Carimba aí, Ravi. Será que vai dar polêmica nos comentários desse vídeo aí? Com certeza, com perigoso, certeza. né? Mas pessoal, comenta aí. Pode comentar, a opinião de vocês, o que quiser. A opinião de vocês é muito importante pra gente também, né? Vão me chamar de traíra, porque eu tô aqui, né, falando que uma história do Palmeiras é mito. Até eu, vão achar que eu concordei muito, que eu devia te dar uma cotovelada aqui, mas não, aqui é amizade, gente. E eu sou palmeirense, já falei em outros vídeos, falei nas redes sociais. O Frango é São Paulino, realmente. A gente tentou ser o mais parcial possível, mais imparcial possível. Sim. Né? E menos clubista, como a gente sempre tenta aqui ser, né? E aí fica realmente, a gente deixa espaço para vocês comentarem sobre essa história e também para vocês contarem, falarem de outros mitos que vocês querem que a gente tente esclarecer aqui, né? Outras histórias que circulam por aí que você não sabe se é verdade, se é mentira, que você quer mais histórias, que você quer mais pesquisa. A gente gosta de fazer esse tipo de vídeo, já fizemos vários, vocês podem acessar aí no nosso canal. Então deixe sua sugestão que a gente vai gostar muito de fazer outros vídeos desse tipo. É isso, e é legal reforçar também o Padrim, né, que a gente falou no começo do vídeo. A gente tem essa nova forma de financiamento agora, é www.padrim.com.br/última divisão. Você pode entrar lá, ver algumas alternativas de financiamento, que você vai concorrer a prêmios também. Exato. É isso, gente. Contribua com a última divisão e até a próxima. Tchau, tchau.